dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quanto mais estamos unidos com Jesus, mais abundam a graça e a paz em nosso coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais nós aprendemos a reconhecer quando o Espírito Santo está em nosso coração. E é através dos nossos sentimentos que o Senhor ele conversa conosco. Então, sempre que eu sinto algo bom, eu sei que Deus ele está perto de mim. E quanto mais eu busco a presença de Deus, e talvez você possa estar se perguntando, como eu busco a presença de Deus? Lendo a palavra de Deus, ouvindo louvores, orando, pensando em Deus, colocando a sua esperança no Senhor, ouvindo esse devocional, frequentando a igreja, falando de Jesus para as pessoas. Então, sempre que eu estiver gastando tempo nas coisas de Deus, eu estou procurando a sua presença e o Espírito Santo ele vem até mim. Mas, quando eu começo a viver a minha vida, esquecendo o Senhor, buscando os meus próprios interesses, aquela presença ela sai de perto de mim. E dentro de mim uma perturbação ela começa a acontecer. Então, pela falta de sabedoria ou uma inexperiência espiritual, eu começo a acreditar que alguma coisa precisa acontecer. Sinto ansiedade, sinto aflição, sinto medo, sinto angústia, sinto tristeza. Sinto que a minha vida ela não tem um propósito, um motivo e uma razão. Então eu começo a revirar o passado e tentar encontrar algum ponto que, isso é o culpado. E nós, com a maior naturalidade, culpamos as pessoas pela nossa falta de intimidade com Deus. Isso nós só descobrimos depois de conhecer o Senhor. E cada vez que nós buscamos a sua presença, algo novo é revelado a nós. Algo do passado que nós culpávamos alguém, acaba ficando muito evidente, claro, que o único culpado éramos nós mesmos que buscavam apenas os nossos próprios interesses. Por isso tanta dor, tanta decepção, tanta amargura. Não existe nada do passado que poderia ter acontecido diferente que pudesse substituir essa presença do Senhor. Então se a gente vai lá em 1 Pedro 1, versículo 2 e 3, a palavra do Senhor ela diz assim: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Louvemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Então Pedro, ele está escrevendo essa carta para todos os cristãos que estão espalhados pela Ásia. E ele tenta trazer um pouquinho mais de sabedoria para essas pessoas, de instrução. Porque no começo o Espírito Santo ele foi derramado lá em Pentecostes. Só que conforme eles foram vivendo, eles foram aprendendo, eles foram sentindo, foram se entregando e foram obedecendo. É o mesmo processo que nós passamos. Porque aquele Jesus que às vezes é pregado dentro da igreja, ele não se compara a nada a esse Jesus que ele está dentro da palavra, a essa presença do Espírito Santo e essa graça e essa paz que abundam em nosso coração. E sempre que você vê graça, lembra sempre de satisfação, de contentamento, de você poder fazer as coisas da forma que Deus coloca dentro do nosso coração. E a paz
Todos nós sabemos o que é a paz. É você não ter nada dentro do teu pensamento que te acusa, que diz, olha, você deveria ter feito, você deveria ter falado, você deveria isso, você deveria aquilo. Não, nós estamos em tranquilidade, nós estamos em paz. Então Pedro está dizendo, olha, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. Então para cada pessoa Deus tem um propósito e cada um que Ele escolhe, Ele capacita. Talvez você esteja olhando a tua vida hoje e o tempo ele só sabe passar. E quando nós não buscamos a presença de Deus, parece que nós jogamos a nossa vida fora. Parece que todo aquele tempo gasto não foi bem gasto. Parece que as nossas escolhas, elas não foram boas escolhas. E na verdade nem podem ser. Se nós não tomamos como base os ensinamentos de Deus, como eu poderia ter escolhido algo bom? A bondade, ela não está em nós. Nós não sabemos escolher as coisas porque nós sempre levamos em conta as razões erradas. Nunca é para a honra e glória do Senhor, mas para tentar dizer que nós não precisamos de Deus, para tentar tirar um sentimento de perturbação que existe dentro de nós. Então eu tenho uma boa notícia para você. Se você está ouvindo essa mensagem, Deus tem te capacitado, Deus tem mudado o teu coração, é porque Ele tem um propósito para a tua vida. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele. E o que é dedicação? É quando nós podemos usar o nosso tempo para buscar o Senhor. É quando nós procuramos as nossas respostas no Senhor. É quando nós sabemos que a nossa felicidade ela está no Senhor. É quando nós aceitamos a nossa vida do jeito que ela está. Mas cremos que o Senhor tem algo para nós porque Ele tem um propósito. E Ele nos escolheu. Então, quando nós encontramos outras pessoas que vivem o mesmo propósito, nós sabemos que nós somos um povo. Por isso que Deus ele acaba nos chamando de irmãos. Assim como um povo, nós somos também uma família que nos formamos em volta de quem? De Jesus Cristo. E qual é a nossa missão? Obedecer a Jesus Cristo. Então, se o Espírito Santo ele está em mim, se o Espírito Santo ele me coloca, olha, perdoa, faça desse jeito, faça isso, e eu não me importo com a opinião das outras pessoas, com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai achar, com o que o outro vai falar, eu não me importo. O meu prazer está em servir aquilo que Deus coloca dentro do meu coração e a obedecer a esse Espírito Santo. Cada vez que eu faço isso, eu sou o quê? Purificado pelo seu sangue. Purificação é uma limpeza, é um processo onde nós retiramos a escuridão para colocar a luz no lugar. É um processo que nós tiramos o ódio para colocar amor, que nós tiramos a culpa para colocar o perdão. Então o nosso coração ele começa a ficar mais leve. Nós paramos de somatizar aquelas velhas doenças, a insônia, ou o apetite exagerado, ou a falta dele, as dores, seja através de dor nas costas, gastrite, dor no pescoço, tudo aquilo que acaba trazendo tensão. Tem uma doença que é engraçada, se chama bruxismo, que a pessoa fica mordendo, está sempre tensionada. É como se o diabo ele não desse folga um minuto. Então o Senhor vem e nos dá aquele relaxamento. Quando nós choramos, nós sentimos uma paz, e muitas vezes quando nós choramos pelas razões certas, aquilo purifica. Então aquelas lágrimas são as últimas lágrimas. Porque se eu choro a todo instante, a cada momento, é sinal que eu preciso perdoar algo dentro do meu coração. E enquanto eu não perdoo ou enquanto eu não aceito, o segredo de se passar pelo evangelho genuíno é a aceitação. Eu não posso mudar o que aconteceu, então só me resta aceitar. E se eu aceito e começo uma nova vida com o Senhor, começo novos planos, um novo comportamento, aquilo tira um fardo de dentro de mim. Porque no passado, tudo que nós poderíamos fazer era questionar e esperar que alguma coisa mudasse. Hoje nós sabemos que a mudança ela está dentro de nós e é graças ao Espírito Santo e a esse processo de purificação que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Então olha que por eu ser dedicado a Deus, por eu obedecer o Espírito Santo e aquilo que Jesus coloca nos meus pensamentos, por eu passar por um processo de purificação, de reconhecimento, de arrependimento, de aceitação,
cada vez eu vou ter mais o quê? A graça e a paz de Deus. Então a graça eu posso entender como satisfação, como a bondade, como amor, como os frutos do Espírito Santo. Não algo que eu recebo porque eu mereço, mas porque Deus ele tem misericórdia de mim. Deus ele reconhece que quando eu vivia na escuridão eu não sabia fazer nada de bom. E a própria paz é a presença do próprio Deus. E quando eu estou assim, nesse estado de graça e paz, louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E louvar é reconhecer. Então, quando eu estou nesse estado de graça e paz e eu coloco um louvor, é como se eu estivesse dizendo para o Senhor: Senhor Jesus, eu reconheço que você está aqui. E eu vou gastar o meu tempo com você. Eu não vou mais ouvir aquelas músicas do passado, eu não vou mais ouvir pessoas que estão ali lamentando os amores perdidos, porque a música sertaneja, a maior parte das músicas, elas estão cantando isso. Só sabe cantar a vida nessa vida e coisas desse mundo. E nós queremos verdades que elas são espirituais, porque isso alimenta a nossa alma e o nosso coração. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida. Então nós recebemos uma nova vida porque nós merecemos, porque nós somos pessoas boas, porque nós servimos a Deus, ou não, ou é a misericórdia dele? E a misericórdia de Deus, às vezes, nós não conseguimos entender, porque pra gente é como merecer. Olha, se você merecer, você foi uma boa criança nesse Natal, então você vai ganhar um presente, mas você foi uma criança ruim, então você não está merecendo nada. Em uma relação, normalmente, quando as pessoas elas não têm Deus e não entendem a palavra e vivem apenas para barganhar as coisas, o sexo ele acaba virando moeda de troca. Se você mereceu, eu te dou. Se você não mereceu, eu te dou. Se você me der o que eu quero, eu te dou. Então a gente sempre está trocando, fazendo um escambo. E com Deus não funciona assim. Se nós vivemos na presença do Espírito Santo, Ele vai nos dar essas coisas. Se nós buscamos a sua presença, Ele vai mudar essas coisas. Ele não vai rejeitar a nossa vida. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, aqueles que creem que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, aqueles que têm Jesus como Salvador, que entenderam que Jesus ele venceu a morte, dentro de nós, um sentimento ainda mais diferente começa a existir. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. E esperança é saber esperar. Eu não espero que a minha vida melhore porque algo vai acontecer, mas eu tenho uma esperança e uma certeza sobre a eternidade, sobre os planos de Deus, sobre a promessa de Deus e sobre tudo aquilo. E nós vemos pessoas na Bíblia que esperaram. Esperança é saber deixar o tempo passar, procurando a presença de Deus, sabendo que Ele está trabalhando, mas sem sentir ansiedade, sem querer que isso aconteça agora, como se a minha vida dependesse disso. Quantas vezes algo já não estava na nossa vida e nós não tínhamos a capacidade de reconhecer o valor daquelas coisas? E pelo nosso comportamento, pelo nosso egoísmo, pela falta de Deus, pela falta de sabedoria, nós acabamos destruindo tudo isso. E eu não tenho que olhar essas coisas hoje e sentir lamento ou pesar, mas eu tenho que reconhecer que Deus ele sempre me deu muito mais do que eu merecia, do que eu precisava, e às vezes eu não conseguia reconhecer, porque nós não tínhamos a graça, nós não tínhamos satisfação, nós não fazíamos o certo do jeito certo. Leia a palavra de Deus e aprenda a fazer o certo, aprenda a ser um povo escolhido de Deus, a fazer as coisas da forma que o Senhor, Ele nos ensina. Se a gente vai lá em Hebreus 6, versículo 18 a 20, a palavra do Senhor ela diz assim: E assim, nós que encontramos a segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora que mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós e se tornou para sempre
Melquisedeque, desculpa. Então Paulo, nessa carta aos Hebreus, ele está falando também sobre a esperança. A esperança, ela não vem de nós, ela não está em nós, e nós não temos essa capacidade sozinho. Toda espera sem Deus, ela causa sofrimento, ela causa ansiedade, ela causa angústia. Então é como se nós vivêssemos para aquele momento. Aquilo ocupa todos os nossos pensamentos, aquilo nos preocupa. Então eu não consigo servir a Deus, eu sou obcecado pelaquilo. E isso é o pior estado que nós podemos viver, porque nós não gastamos um minuto pensando no Senhor, nós não temos a tranquilidade e a paz de Deus, nós não temos o sentimento de esperança, nós não temos um propósito, nós não fazemos parte de um povo, nós não temos nada. É como se nós fôssemos órfãos, como se nós estivéssemos abandonados nesse mundo, sentindo um sentimento de solidão. Então olha como a palavra, ela explica de forma clara tudo aquilo que a gente sente e não entende. Você pode ir num psicólogo e ficar contando a tua vida, e o que as pessoas fizeram, e isso e aquilo, nada vai mudar. Quando não muda, você vai num psiquiatra, que ele vai dar um remédio para tentar dopar os teus pensamentos, para que você não pense e não sinta. Também não vai resolver. Coisas que na presença de Deus seriam tão fáceis, na ausência de Deus se tornam impossíveis. E é assim que nós encontramos segurança nele. Se você se sente seguro em algum lugar, é porque você sabe que nenhum mal vai te atingir. Então nós encontramos segurança em Deus. Independente de onde você estiver, ainda que eu ande num vale das sombras da morte, nada temerei. Na presença do Espírito Santo, nós nos sentimos seguros. Nós nos sentimos tranquilos, nós nos sentimos protegidos. Nós sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança. E olha como ele define, nós sentimos. Deus é sentimento. Quando ele fala, eu sou o amor é um sentimento. A coragem é um sentimento. O medo é um sentimento. Então, presta atenção no que você tem sentido, que você vai conseguir entender como você tem se relacionado com Deus. Se você tem buscado Deus na medida que é suficiente, ou se você não tem buscado Deus na forma que o teu coração ele precisa. Então nós nos sentimos muito encorajados a nos mantermos firmes na esperança que nos foi dada. A esperança, ela está em nós? Não. É um presente que nós recebemos quando o Espírito Santo ele está em nós. Então eu acordo e, como eu sou uma pessoa que é dedicada a Deus, eu busco a presença dele todos os dias. Eu vou viver a minha vida, eu vou trabalhar, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas eu vou querer fazer essas coisas da forma que o Senhor ele nos ensina, da melhor forma possível. E eu sempre vou olhar aqueles velhos comportamentos, a mania de rotular as pessoas, de falar mal, aquela forma negativa de pensar, de culpar, de julgar, e eu vou começar cada vez mais a repreender esse tipo de comportamento, porque isso já não faz parte de mim. Porque Jesus ele disse, olha, eu vou fazer coisas novas, coisas maiores. Então se Jesus disse isso, quem sou eu para duvidar daquilo que Jesus diz? Então existe uma coragem que ela não é nossa, e existe uma esperança que também ela não é nossa. E essa esperança ela serve para quê? Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida. Então eu tenho convicção das coisas que eu vivo, eu tenho convicção das coisas que eu acredito, eu tenho certeza das coisas que eu faço, eu não sinto dúvida, eu não tenho problema de olhar e entender que eu não sou perfeito, que eu preciso melhorar, que eu preciso pedir desculpa, que eu preciso me arrepender, que eu preciso refazer a minha vida baseado nos conceitos de Deus, que eu preciso desfazer. Se eu sinto para fazer algo, faça. Nunca é demais fazer aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração e seguir firme nessa esperança. E assim como uma âncora mantém seguro o barco. Quando a gente olha um barco que ele está no meio de uma tempestade e eles lançam uma âncora, o que essa âncora faz? Ela vai lá no fundo e estabiliza o barco naquele lugar. Então, em torno daquela âncora ele não sai,
Pode vir a tempestade, pode vir o vento, o mar pode existir, pode acontecer tudo. Daquele lugar ele não sai. E o Senhor é a nossa âncora. E aqueles que nos ajudam no processo de evangelização são a nossa âncora. Então, quando a tempestade está vindo, nós temos que aprender a prestar atenção nas pessoas que são as nossas âncoras. Porque às vezes nós estamos ali assustados com as coisas que estão acontecendo e essa pessoa ela tem tentado nos puxar para mais perto do Senhor e a gente tem afastado essas pessoas. Quando nós perdemos a capacidade de ouvir aqueles que nos evangelizaram, nós perdemos a capacidade de nos conectar com Deus. Porque se foi através dele que o Senhor se manifestou na nossa vida, vai ser através dele. Eles são as nossas âncoras. É ele quem nos ancora. Quando você ouve esse devocional, eu estou ancorando vocês ao Senhor. Então vocês aprenderam a confiar na minha voz, a confiar na palavra de Deus. E sou eu que estou falando? Não, é Jesus. Então se a tua vida tem mudado, só tem uma explicação. É o Espírito Santo agindo dentro do teu coração. E isso é sinal de que o que eu prego é a verdade. Você concordando ou não, se existe mudança e melhora de vida, é a verdade. Então, ao invés de questionar o mensageiro que tem transformado e ajudado através da palavra de Deus, porque ele tem cumprido um propósito, se dedicado ao Senhor, feito parte de um povo e tentado dizer, olha, você também faz parte disso, nós temos que colocar a nossa esperança no lugar certo e ter paciência. Às vezes da sabedoria chegar, de nós conseguirmos entender, de poder compreender e afastar esse sentimento de nós. É quando nós aprendemos a ouvir no momento onde nós gostaríamos de falar, é no silêncio que a sabedoria ela se prova. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. No passado, o povo não tinha o templo para adorar o Senhor. Eles tinham o tabernáculo, que era uma tenda que ela era dividida em 3 partes. A parte da frente, que seria a entrada da tenda, a parte do meio, que era o lugar santo, e a parte de trás, que era o lugar santíssimo, que é onde ficava a Arca da Aliança. Então, no lugar santíssimo, só era entrado uma vez por ano naquele lugar, para fazer expiação dos pecados. Então, o que ele está dizendo para nós? Ele passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Então, Jesus, ele entrou naquele lugar santíssimo. Aquele lugar só uma pessoa podia entrar, só o sumo sacerdote entrava dentro daquele lugar. E Jesus, ele entrou dentro desse lugar e a Bíblia fala que essa cortina, ela foi removida. Então, todos nós temos acesso a esse lugar santíssimo através de quem? Através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, do seu sacrifício perfeito. E diferente do passado, que todos os dias eles tinham que oferecer sacrifícios e uma vez por ano, essa expiação dos pecados, Yom Kippur. Os judeus, eles oferecem esse tipo de sacrifício ainda, mas nós não, porque nós somos cristãos. Nós aceitamos que Jesus foi aquele que Deus disse que viria, que os profetas profetizaram. Então Jesus, quando ele entrou nesse lugar, ele rasgou essa cortina desse templo e ele tornou inexistente tudo isso. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós. Então olha que interessante, nós vamos entrar no mesmo lugar que Jesus entrou. Como sacerdotes de Deus, nós vamos entrar naquele lugar. Só que aqui também causa um pouco de confusão. Porque a primeira coisa que às vezes nós vamos confundir, quando você conhecer um pouquinho mais da Bíblia, é que nós vamos perceber que o Senhor ele escolheu uma tribo, que era a tribo de Levi, onde todos os sacerdotes viriam dessa tribo. E Jesus era da tribo de Judá. Como Jesus poderia ser um sacerdote? Ele não poderia. E aqui é onde a palavra ela continua dizendo, e ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Então o sacerdócio de Jesus ele foi trocado. E quem foi Melquisedeque? Se a gente vai lá em Gênesis, no comecinho, Abraão ele vai resgatar o seu sobrinho Ló. E depois que ele vence essa batalha, ele está voltando. E ele encontra, a palavra fala que ele encontra um rei
que ela era sacerdote do Deus Altíssimo. Você sabe o que ele oferece para Abraão? Vinho e pão. Quem que a gente vê oferecendo vinho e pão? Então, quando Melquisedeque encontra Abraão, ele abençoa Abraão. E por receber a bênção, sabe o que Abraão faz? Ele dá 10% de tudo que ele tinha conquistado naquela guerra que ele foi resgatar o seu sobrinho lá. Ele catou 10% e deu a ele. Então, o sacerdócio dele é diferente dos levitas, porque além de sacerdote, ele também era rei. E sabe de onde que ele era rei? De Salem. Mas você vai falar, poxa, mas o que tem a ver? Jerusalém, cidade da paz. Olha como o mesmo nome de um negócio lá de trás, de Gênesis lá atrás, foi o nome dado a Jerusalém que a gente vê. Só que a gente não consegue associar essas coisas e perceber. Mas Deus, ele já tinha um plano desde lá de trás. Então, o que nós podemos tomar como verdade nisso? Que Deus tem um propósito para a nossa vida, que Deus tem um plano para a gente, que nós precisamos aprender a obedecer ao Senhor, a honrar o Senhor, a acreditar no Senhor, a saber que Jesus ele fez grandes mudanças. E nós podemos receber todas essas mudanças na nossa vida. Então tudo aquilo que o Senhor espera de nós é que nós possamos nos arrepender. E através desse arrependimento, observar a nossa vida e o tanto de tempo que nós gastamos buscando os nossos interesses e o tanto de mal e injustiça que nós fizemos. Quantas coisas desnecessárias, quantos dias sofrendo, quantas vezes nós desperdiçamos a graça e jogamos fora a esperança. Então nós temos que ter convicção que o Senhor é o único caminho que nós temos, que não vai ser vivendo aquela vida do passado que alguma coisa nova vai chegar, porque não é pela falta do passado hoje que você sofre, sempre foi pela ausência de Deus, sempre foi pela falta do Senhor. E quando nós entendemos isso, o nosso coração ele entra no lugar certo. Então, quando a graça ela abunda no nosso coração, quando a sabedoria ela entra nos nossos pensamentos, quando nós entendemos o papel do Espírito Santo, como nós entendemos como Deus ele foi mudando e modificando todas as coisas, e como ele fez tudo isso com amor, com carinho e nos incluiu em tudo isso. Então, hoje nós temos um rei que ele é sacerdote, que ele governa uma cidade chamada Paz, que mora dentro do nosso coração, que influencia os nossos pensamentos, que nos faz a vida tornar melhor, que é a nossa âncora, que é o nosso porto seguro, que é aquele ao qual nós conversamos e buscamos todos os dias, ao qual nós louvamos a sua presença. Eu não sei se você tem o hábito de ouvir louvores, mas começa a escutar louvores, começa a demonstrar para Deus a alegria que você tem. Sabe, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, tem um número de WhatsApp, ou se você recebe esse WhatsApp de alguma lista de transmissão, pode mandar para essas pessoas que essa mensagem chega para nós. E nós sempre vamos responder tudo aquilo baseado na palavra de Deus, sem nenhum custo. O que nós fazemos aqui não é por dinheiro, é por amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor lhe possa tocar o teu coração, abrir os teus olhos espirituais e nós sejamos sempre gratos ao Senhor, nosso Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por nos permitir entrar nesse lugar santíssimo junto com você, por nos dar uma nova vida, pela ressurreição, pela eternidade, pelo amor, pelo carinho, pelo Espírito Consolador e o Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.